Sabe uma coisa que eu gosto bastante mesmo? Queijo gorgonzola. Que isso tem a ver com o vídeo de hoje? Nada. Aliás, hoje tá calor, então eu estou com o cabelo preso de novo. No último vídeo aí, vocês falaram: nossa, Patrux, muito legal o seu cabelo preso. Eu fiquei: não, ridículo. Tá bom, é isso, acostuma, porque eu não vou cortar tão cedo. Tem um chifre aqui saindo da minha cabeça, eu vou resolver. Então, eu não vou cortar tão cedo, porque eu fiz uma promessa, prometi pra uma amiga minha que eu não ia cortar o cabelo de novo. Na verdade, eu vou cortar, né? Vou fazer uns ajustes e tal. Mas até lá eu não sei. Então você fica de olho aí, ó. Você vê que eu estou indo pra Tailândia. Espere que eu volte careca. Será que eu devo, mano? Vocês acham que quando eu pagar essa promessa eu raspo a cabeça? Comenta aí embaixo, quero a opinião de vocês. Qualquer jeito, hoje a gente, falando em Ásia, a gente vai ver um vídeo aqui de um canal que eu gosto muito, eu nunca reagi, que é o Cafezinho Investigativo. E hoje a gente vai ver o assassinato que se tornou... eu tava lendo na tela pequena, não tava lendo as letras direito. Vamos ler direito, né? O assassinato que se tornou o símbolo da misoginia na Coreia, que é um país pouco misógino, né? Vamos combinar aqui, né? Coreia... Morte na estação de Gangnam. Gangnam, que me lembra de Gangnam Style, que foi o momento da história da humanidade que a gente chegou mais próximo da paz mundial. Na verdade, ela provavelmente vai falar sobre o que é Gangnam, ela vai explicar aqui que é o bairro, mas é um bairro de rico lá na Coreia. Inclusive, eu tenho uma amiga que mora lá e eu fiquei: nossa, você é rica? Ela falou: mano, eu sou professora de música, eu não sou rica, eu moro com os meus pais. Aí eu fiquei: faz sentido. De qualquer jeito, vamos ver o vídeo aqui da Kemi e bora lá. No dia 16 de maio de 2016, uma jovem de 16 de maio de 2016, 16, ó, numerologia aqui, tá? 23 anos, chamada Ha, decidiu se divertir com seu namorado e um grupo de amigos em um karaokê. Esse karaokê ficava no bairro de Gangnam, que é um dos mais movimentados e afluentes da cidade de Seul, na Coreia do Sul. Vocês já devem ter ouvido falar de Gangnam por causa da música Gangnam. Aliás, a gente fala Seul em português porque é o jeito que é escrito, né? Mas uma coisa que eu acho muito tosca do coreano é justamente isso, né? Tipo, a romanização, né? Como você escreve em inglês, foi feito para americanos burros. Para E-U-E-O, né? Seul. Mas essa letra, na verdade, mano, é a mesma coisa que o nosso O com acento. É um O. Então o nome da cidade, na verdade, é Seoul. Muito doido. Style. De dia, esse bairro é um importante distrito comercial com muitas empresas e escritórios localizados por lá. E de noite também é um dos pontos da cidade com mais vida noturna. Gangnam é o equivalente do Japão de Ginza. Tipo assim, em questão de vida noturna não seria exatamente Ginza, mas como é o bairro de rico, é onde tem as baladas de rico, tá ligado? De bares, restaurantes e karaokês. O prédio do karaokê que a Ha e os seus amigos entraram era assim. No primeiro andar funcionava como um restaurante e no segundo andar ficavam as salas de karaokê. Na Coreia, os karaokês funcionam de uma forma um pouco diferente. Você aluga uma sala privativa para você e os seus amigos, conhecidos, e você pode ficar quantas horas você quiser. E tem até uns lanches e bebidas que os funcionários do karaokê podem levar diretamente para sua sala, exatamente para você não ter que sair de lá. A única coisa tipo que te tiraria da sala é para usar o banheiro. O prédio tinha um banheiro unissex que ficava entre o primeiro e o segundo andar, então era meio que compartilhado entre o karaokê e o restaurante. Ele não era um banheiro familiar com apenas uma cabine. Ele tinha uma área de torneiras compartilhadas e lá dentro tinham 2 cabines. Lembrem-se disso. Por volta da 1h da manhã, a Ha ficou apertada e se levantou para ir ao banheiro. Assim que ela entrou, ela reparou que uma das cabines estava ocupada, mas nada demais. Ela usou o toalete e quando ela saiu, ela foi surpreendida por uma dor dilacerante. Alguém tinha esfaqueado no torso com uma faca gigantesca de sashimi e uma ponta da faca tinha... Desculpa, por que eu tô rindo disso? Eu sou uma pessoa horrível. Eu acho que o detalhe, faca de sashimi, eu não sei, tipo assim, eu não sei, a palavra sashimi me quebrou, tá ligado? Desculpa. Entrado no seu abdômen e a parte de trás tinha cruzado o seu corpo inteiro e saído pelas costas. Caralho, é uma faca gigantesca mesmo, hein? Porra, deve ser uma facona assim, ó, tipo, comparação. Deve ser, tipo assim, maior que minha cabeça, assim. Ela foi esfaqueada repetidas vezes até ficar inconsciente no chão do banheiro. Os minutos se passam e o namorado da Ha começa a achar um pouco estranho que ela ainda não tinha voltado. Então ele decide investigar. Ele pensava que a namorada estava passando mal ou algo assim, mas quando ele entrou no banheiro, ele logo viu a Ha deitada no chão com uma enorme poça de sangue ao redor. Ela ainda estava... defina experiências traumatizantes, tá ligado? Essa deve ser, assim, topo de lista, tá ligado? Nossa, que coisa horrível.
só que em estado crítico. Ela foi esfaqueada 4 vezes e as perfurações foram tão profundas que elas Atravessou o corpo dela, né? atravessaram o corpo da Ha. Desesperado, ele liga pra ambulância e a Ha é levada imediatamente para o hospital. Coisa triste. Infelizmente, ela não resistiu aos ferimentos e foi pronunciada morta na manhã do dia 17 de maio de 2016. Mais tarde, a polícia identificou o suspeito nas câmeras... Eu tento fazer umas piadinhas assim pra deixar o clima mais leve, né? Tipo, se você assistir, você não ficar tão mal assim. Porque eu sei que tem muita gente que assiste isso almoçando. Mas, mano, é paia, tá ligado? É uns bagulho assim meio porra, velho, que... Eu me boto no lugar da pessoa, tipo, tento imaginar como seria a situação e, sei lá, eu acho que eu ia entrar em pânico. Eu só ia ter capaz de eu cair duro ali junto, tá ligado? Morrer de ansiedade, de pânico, não sei. Às vezes também bate adrenalina, né? Às vezes isso não acontece, né? Não sei, mano, é muito difícil você se imaginar. É um bagulho muito horrível, tá ligado? De segurança do prédio, um homem de 34 anos chamado Kim Song-min. Ele não conhecia a vítima, ele não tinha nenhuma sede de vingança por ela. Ele só queria matar. Ele tinha matado somente porque ela era mulher. Ele disse o seguinte: Bacana. As mulheres sempre me ignoram, então... Calma aí, deixa eu... Aqui pra vocês, acho que tá melhor, né? Eu me escondi no banheiro porque eu queria matar uma mulher. Esse Nossa caso senhora, levantou velho. tantas discussões sobre feminicídio e sobre o quanto que a Coreia do Sul, infelizmente, ainda é um país muito machista, Muito que se mesmo. tornou praticamente um símbolo da misoginia do país, segundo as coreanas. Esse é o caso do assassinato na estação de Gangnam. Olá, amizades, tudo bem? Meu nome é Não foi na Luísa estação, Kemi, né? ou só a Kemi. Bem-vindo de volta ao Cafezinho Investigativo, o canal aqui do YouTube que falamos sobre casos reais, mistérios e lendas urbanas que aconteceram na Ásia enquanto tomamos um cafezinho gelado. Mas antes de falar sobre o caso de hoje, algumas semanas atrás eu fui na minha primeira viagem a trabalho para um evento com a marca. Ui! Eu tive a Uau! oportunidade de conhecer Se bem, outra... esse vídeo, eu acho que esse vídeo é velho, né? 2 meses atrás, é um pouquinho velho já, desculpa, Kemi. Próxima vez eu pego um mais novo. No caso de hoje, algumas semanas atrás, eu fui na minha primeira viagem a trabalho para um evento com a marca. Ui! Eu tive a oportunidade de conhecer outras influencers como eu, mas também as meninas que trabalham na equipe de social media dessa marca. São elas que traçam as estratégias com as influenciadoras, que criam o briefing das campanhas que a estamos gente vai indo? fazer Isso é Ed, e né? que também analisam os resultados dessa campanha. Será que a publicidade engajou? Será que conseguimos converter em Certo. vendas? Isso é tudo o trabalho de um social media manager. Foi bem legal saber diretamente delas como é que é o dia a dia dessa profissão, porque provavelmente se eu não fosse influencer, eu iria pra essa área. Se você tem curiosidade pra saber um pouco mais sobre essa carreira de toma gestor moed, toma de moed, mídias agora já foi. sociais, saiba que o patrocinador dessa porção do vídeo de Não, hoje, a não. EBAC, tem o Não, EBAC me paga, mano. Não. Não me pagou, não tem Ed, entendeu? Deixo de aviso agora no começo que esse vídeo trata de assuntos que podem ser perturbadores para algumas pessoas. Então, se alguma coisa que eu disse agora na introdução pode ser um gatilho para você, eu peço que saia desse vídeo agora. Para vocês entenderem. Ouve, né? Se você quer uma coisa mais leve, tem um monte de react mais leve aqui no canal, dá uma olhada. Não quer ver um negócio mais leve, que não seja react? Canal novo no Patap, que tem um vídeo inteiro sobre Chikawa. Ó, um bichinho bonitinho aqui, como é redondinho, ó que fofinho. Vai lá assistir, tá? Vai, corre lá. Exatamente como chegamos nesse ataque que parecia à primeira vista aleatório, nós precisamos entender quem era Kim Song-min. Kim Song-min nasceu em 1982 em Seul, na Coreia do Sul. Não sabemos Vocês viram o que eu comentei, ó? Kim Song-min. muito sobre a infância dele, além do fato de que ele foi um aluno bem normal na escola. Assim, ele era meio quieto, não falava muito com os pais, não tinha muitos amigos, mas nada em comum. Normal. Em 2008, quando ele já tinha 26 anos, no entanto, ele foi diagnosticado com esquizofrenia. A esquizofrenia é uma doença mental grave que afeta a forma como a pessoa pensa, sente e se comporta. Ela é caracterizada pela dissociação entre o que é real e o que é imaginário. O portador dessa doença tem alucinações que constituem alterações de percepção, como ouvir vozes, ter visões e sensações não compartilhadas por outras pessoas. Fato meio aleatório aqui, mano. Durante o ensino médio, um dos meus colegas de classe, lá numa época tipo, a gente era bem próximo, a gente era bem amigo, ele é esquizofrênico, né? E, tipo, eu já presenciei ele tendo vários surtos, tá ligado? É um negócio bem bizarro. Tipo, não na escola, tipo, ele era bem contido, mas, tipo, na nossa vida pessoal, sabe? Então, cara, é puxado, velho. É um bagulho assim Cara, é difícil até você explicar, tá ligado? Como que é você estar junto com uma pessoa que sofre dessas coisas. Tipo, se você não passou, é difícil você explicar, sabe?
Desde o seu diagnóstico, ele foi internado num hospital psiquiátrico pelo menos outras 4 vezes em 2008, 2011, 2013 e 2015. Cada internação durava mais ou menos 6 meses e durante esse período o Seung-min tomava todas as medicações e ele recebia ajuda para tudo que ele necessitava fazer, porque o quadro dele estava realmente muito grave. Em 2016, as suas alucinações começaram a se intensificar e por algum motivo ele se recusava a tomar os seus remédios, então claramente a doença foi piorando. Não sabemos exatamente o que aconteceu, mas naquele ano o Seung-min teve algum tipo de briga muito feia com seu pai e ele simplesmente decidiu sair de casa. Ele foi embora usando praticamente apenas as roupas do corpo e foi morar nas ruas de Seul. Eu não preciso dizer que ele não levou os remédios, né? Ele não tinha levado nem mudas extras de roupas, quem dirá os seus remédios. E a esse ponto ele pensava que ele não tinha esquizofrenia, que talvez os seus pais e os médicos tenham inventado toda essa história para tentar controlá-lo. Só que ele tinha, sim, as coisas estavam ficando cada vez mais difíceis. De alguma forma, ele conseguiu um emprego em um restaurante local, então de dia ele ficava trabalhando e de noite ele dormia em alguma calçada por aí. E o salário dele só era suficiente para comprar comida. Daí você se pergunta, será que os outros funcionários do... É que devia ser tipo... É que não é esse o nome, obviamente, em coreano, mas seria um emprego de meio período, tá ligado? Deve ser tipo um baitozinho. E ele nem devia trabalhar, tipo, o tempo total do baito. Ele devia fazer, tipo, alguns turnos só, sabe? Então não dava nem meio salário mínimo, sabe? Um bagulho assim. O restaurante não sabiam que ele estava em situação de rua? Será que eles não sabiam que ele tinha esquizofrenia? Eles sabiam sim. Para vocês terem uma noção, o Seung-min tinha fugido de casa em janeiro de 2016. Por inteiros 4 meses, o Seung-min não tomou um único banho. Todos os dias ele ia com as mesmas roupas sujas pro trabalho, cheirando a CC e todo Nossa, mas é um restaurante, cara. Ah, velho, vai se fuder esse dono desse restaurante também, né, velho? Pelo amor de Deus, mano. mundo se sentia muito desconfortável com o fedor. Isso já estava começando a afetar até os clientes, porque lembrando, ele estava trabalhando num restaurante e a questão de higiene era muito importante. Se eu não me engano, ele estava trabalhando como garçom. Então, no começo de maio, o gerente teve que ter uma conversa com o Seung-min, né? Com o máximo de educação possível, ele pediu para que o Seung-min talvez tomasse um banho, talvez trocasse de roupa. Só que quando o Seung-min apareceu naquela semana, ainda sem tomar banho, o gerente teve que transferir ele dessa posição de garçom para dentro da cozinha, porque aí pelo menos ele não teria contato com os clientes que já estavam reclamando. O que eu acho muito interessante, porque eu sinto que qualquer pessoa que fosse gerente ou dono de um negócio nessa situação, demitiria a pessoa. Só que talvez esse gerente tenha ficado com pena do som. Ou ficou com pena ou era muito barato. Ou seja, ou ele é muito bondoso e se fudeu, ou ele é um pau no cu. Entendeu? Essas são as hipóteses, tá ligado? São os dois extremos, tá ligado? Isso que é foda. Porque sabia que esse emprego era tudo que ele tinha, mas mesmo assim ainda é um pouco questionável colocar uma pessoa que estava pecando tanto com a sua higiene diretamente num trabalho dentro da cozinha, né? Mas sei lá. Tudo indica que foi uma conversa amigável entre os dois, mas o Seung-min interpretou toda essa situação diferentemente. Em vez de culpar o gerente, que foi a pessoa que chamou a sua atenção, o Seung-min começou a culpar outro grupo de pessoas pelos problemas dele, as mulheres. Ele esquizofrênico, né, gente? começou com as mulheres do trabalho dele. Apesar de ninguém ter chegado e falado, ai, que fedor, vai tomar um banho, ele começou a suspeitar que as mulheres estavam falando mal dele pelas costas e que provavelmente esse foi o motivo dele ter sido punido no trabalho. E a partir daí, ele começou a reparar que todas as mulheres ao seu redor, até as desconhecidas, estavam tentando estragar o seu dia. Por exemplo, quando ele ficava no transporte público, no ônibus, no metrô, ele sentia que as mulheres ficavam na frente das portas, impedindo ele de sair propositalmente. Ou que... Ah, mano, mas aí é muita esquizofrenia, velho. Tipo, literalmente. Mas assim... Porra, você percebe como não faz sentido? Eu tava esperando, tipo, uma história de nerdola de internet, tá ligado? Tipo, 4chan americano. Tipo, os caras que... Sabe, né, do que eu tô comentando, né? Os caras que são incelzão mesmo. Não, mano, o cara só é louco, velho. Isso que é doido.
Isso é louco. As mulheres sempre andavam devagar demais na rua para fazer com que ele chegasse atrasado no trabalho. Nossa. Não preciso dizer que nada disso era verdade, né? Ele sofria de esquizofrenia e não estava tomando seus remédios. Então ele interpretava esses acontecimentos totalmente normais do dia a dia, como um metrô cheio e ruas lotadas, como, entre aspas, mulheres querem dificultar minha vida propositalmente. Era quase que uma mania de perseguição infundada. Isso causou muitas discussões na Coreia do Sul depois que o caso veio à tona, porque sim, a doença dele causou essas alucinações. Mas como que será que ele tinha chegado nesse ódio a mulheres e não uma mania de perseguição com todas as pessoas? Será que é porque... Então, não dizendo que tem que fazer sentido, né? Mas tem que ter alguma coisa que aponta pra isso, tá ligado? Não necessariamente, sabe? Às vezes, doideira, assim. Ele só decidiu que era isso e ficou por isso mesmo, tá ligado? Mas faz sentido, tem que ter um fundamento, tem que ter uma coisa que surgiu com isso, sabe? Vivemos numa sociedade ainda muito machista e mensagens de misoginia se espalham pela internet. Aliás, uma coisa que tá acontecendo muito na Coreia agora é adolescente de escola. Adolescente mesmo, adolescentes e crianças. Pré-adolescente, criança, tudo criança. Fazendo deepfake das colegas de sala, sabe? Que é um bagulho assim, tipo, grotesco. Porque, assim, é pornografia infantil, sabe? Se você parar pra pensar. E nada é feito a respeito, sabe? É uma polêmica que tá tendo agora na Coreia, muito bizarra, velho. Muito bizarra. Nas mídias, filmes, séries e também na política, principalmente lá na Coreia do Sul. E, tipo, ainda além, né? Existem grupos, tipo, de... Acho que não, é o Telegram mesmo. E eu ia falar que é do Kakao Talk, mas não é, do Telegram. Que os caras, pra participar, tipo, a taxa de entrada desse grupo, onde você tem acesso a esses conteúdos, são fotos, assim, íntimas, não necessariamente peladas, mas, tipo, sei lá, dormindo, às vezes ali em casa com uma roupa mais larga, tipo, de parente seu. Então o cara vai lá tirar uma foto da mãe, da irmã, e, tipo, pra poder entrar num negócio desse, sabe? E alimenta essa máquina, tipo, tá ligado? É uma pequena crise social, vamos chamar assim, que tá rolando, saca? E é bem bizarro, eu tava conversando disso com a minha amiga, ela tava me explicando um pouco melhor, porque às vezes na internet você lê e você não sabe tudo, né? E é muito bizarro mesmo. Sorte dela que ela não tem irmão, né? Pelo menos ela tem certeza que, pelo menos da família dela, isso não tá acontecendo com ela. E o negócio das câmeras, né? A Coreia tem muito aquele bagulho de câmera de banheiro. Minha outra amiga, assim, você pergunta, quantas amigas agora você tem? Tenho 3, tá? Eu citei as 3 nesse vídeo, a terceira agora. Ela é gerente de um café e ela comenta que toda semana eles fazem 3 inspeções, tipo, em todos os cantos possíveis que poderia ter uma câmera, tá ligado? E o mais bizarro é que não sei quantos anos que ela tá trabalhando lá, eles já encontraram 2 vezes, sabe? O que é bem bizarro, sabe? Falaremos mais disso daqui a pouco. Então, no dia 15 de maio, uma coisa aconteceu. Uma coisa que talvez tenha sido a gota d'água pro Seon-min. Ele estava andando na rua quando uma mulher jogou uma ponta de cigarro no seu sapato. Provavelmente não foi de propósito. Talvez ela tivesse só lá fumando e o Seon-min passou bem na hora. Mas ele não interpretou dessa forma. Na cabeça dele, essa mulher fez isso de propósito. Ela queria humilhá-lo, ela queria estragar o seu dia. Porque não é isso que todas as mulheres fazem sempre? Querem estragar o dia dele? Mais do que isso, as mulheres o ignoravam e ao mesmo As mulheres são malvadas. Todas elas são muito mal. tempo tentavam destruir a sua vida. Então ele pensou, e se eu destruir a vida delas antes? E ele começou a preparar o seu plano de vingança. Que coisa Na noite horrível. de 17 de maio, apenas 2 dias depois desse incidente com cigarro, o Seon-min saiu de casa com uma grande faca para cortar sashimi e foi até o bairro de Gangnam, um dos mais movimentados e conhecidos pela vida noturna. Eu sei que o caso é conhecido como o assassinato na estação de Gangnam, mas na verdade o local do crime não era tão perto da estação de Gangnam, não. Mas era nesse bairro, sei lá, eu só queria esclarecer pra vocês. Ele foi andando pelas ruas até encontrar o local perfeito. Talvez ele tenha sido preso na estação? Não sei. De restaurante / karaokê que a Rai e os seus amigos tinham escolhido para se divertir naquela noite. O lugar estava cheio e haviam várias mulheres no local. Já era depois da meia-noite e muitas delas estavam consumindo álcool, ou seja, ainda mais vulneráveis. Vamos também combinar que asiático, eu não sei asiático como um todo, eu tô globalizando aqui japonês e coreano, sei que chinês também. Mano, os malucos bebem não é pouco, tá ligado? Tipo assim, eles saem pra beber, velho. Não existe sair pra beber. Tipo, vamos no barzinho, vamos beber um pouquinho, trocar uma ideia. Não, é ou você não bebe ou você dá PT. Não existe meio termo, tá ligado? Então o Seon-min decidiu entrar no banheiro unissex que ficava entre os andares, se esconder em uma das cabines e esperar uma mulher entrar.
Ele passou mais ou menos uns 40 minutos dentro do banheiro e durante esse tempo 6 homens entraram, usaram o banheiro tranquilamente e saíram sem saber que tinha uma pessoa armada com uma faca bem do lado, pronta para cometer um crime. Mas o Sunmin estava esperando uma mulher. Ele colocava a orelha ali na porta da cabine para ouvir se era um homem ou uma mulher. Ele olhava por baixo daquele buraco entre as cabines para certificar que era uma mulher. E se fosse um homem, ele simplesmente deixava a pessoa ir embora. Depois de tanto tempo lá dentro, finalmente uma mulher entra. A Ha entrou no banheiro sem ter a menor ideia do que a aguardaria segundos depois. Assim que ela saiu da cabine, ela sentiu uma dor aguda no abdômen. A dor de uma enorme faca de sashimi literalmente atravessando seu corpo de ponta a ponta repetidas vezes. Depois de 4 facadas profundas, o Sunmin sai correndo da cena do crime, deixando a Ha inconsciente, deitada numa poça do seu próprio sangue. Alguns minutos depois, por volta da 1h25 da manhã, o namorado dela a encontra nesse estado no banheiro e a leva direto pro hospital, mas infelizmente ela foi pronunciada morta ainda naquela manhã. Não foi difícil para a polícia determinar quem tinha sido, afinal de contas, o prédio era todo equipado com câmeras de segurança. Nossa. A polícia viu o momento em que o Sunmin entra minutos antes e o momento em que ele sai correndo depois do crime. E quando o Sunmin foi localizado pela polícia pouco tempo depois, ele tinha vários cortes nas mãos, que eram da faca que ele usou, e existiam traços de sangue dele, tanto na cena do crime, quanto na estação de metrô que ele pegou depois ao fugir. Mas a evidência mais incriminadora... Ele se cortou com a faca, velho? É que o Sunmin ainda tinha a faca que foi utilizada suja do sangue da Ha. Ele nem se deu o trabalho de limpar. Também não foi difícil para os capaz dele ter lambido, tá ligado? Ter feito 500 coisas com essa faca. Não quero nem saber, velho. Policiais descobrirem qual era a motivação do crime. No começo, eles pensaram, talvez ele conheça a Ha de algum lugar. Nossa, mas horrível, não, o Sunmin esclareceu. As mulheres sempre me ignoravam, então eu decidi matá-las. Durante a investigação e até durante o julgamento, o Sunmin permaneceu sem medicação. Então, algumas atitudes dele eram muito incomuns, algumas coisas que ele falava até. Então, teve um momento em que praticamente todos os jornais do país queriam cobrir esse caso e tentavam entrevistar o Sunmin, né? E ele disse: não sabia que eu era tão popular e famoso. O que... Cara, sabe o que é um bagulho bizarro, velho? Virou um caso de misoginia, mas como eu tava falando, ele não é um incel, ele só é louco, tá ligado? Ele não odeia mulher por causa de alguma coisa da sociedade, ele só odeia porque ele é louco. Eu acho que isso tinha que ser muito mais um caso pra levantar, beleza, misoginia, beleza, tudo bem, mas eu acho que o ponto principal aqui é saúde mental, tá ligado? Porque a gente sabe muito bem que em países novamente generalizando, mas eu tô falando de Japão e Coreia, aí eu já não sei sobre a China, eu tô falando de Japão e Coreia, saúde mental é tabu. É um bagulho que você não cuida, é um bagulho que não se trata. A Coreia é o líder mundial de suicídio. O Japão é conhecido pelos suicídios, mas ele tá muito longe na tabela. Na verdade, você tem mais suicídio no Brasil que no Japão, por exemplo. Mas, de qualquer jeito, tipo, é um dos negócios que chama o tema, tá ligado? Então, eu acho que é muito mais sobre isso, tá ligado? Se uma pessoa como ele, se ele foi internado no hospital psiquiátrico 4 vezes, ele não tinha que ter sido liberado. Sei, é meio desumano e tal, mas, assim, existem coisas, assim, existem padrões e existem prevenções pra coisas, sabe? É tipo assim, ele ficou, as 4 vezes ela falou que ele ficou 6 meses e foi liberado. Mano, a partir da 3ª internação ele não tinha que ter ficado 6 meses, ele tinha que ter ficado mais tempo, tá ligado? 1 ano. Na 4ª, 2, entendeu? Às vezes, tipo, até você ter certeza absoluta que uma pessoa dessa não vai ter uma recaída, sabe? Fico meio mal com esses negócios. Claramente perturbou muita gente. Ele também se recusou a admitir em tribunal que ele tinha esquizofrenia, o que reduziria muito a sua sentença. Ele negava com todas as forças. E ainda durante o julgamento, o comportamento do Sunmin também foi descrito como errático e em vários momentos parecia que ele não estava nem escutando o que as pessoas falavam com ele. Mas não precisavam exatamente da palavra dele para assumir que ele realmente tinha esquizofrenia. Tanto é que ele tinha um extenso histórico de internações. Então a defesa estava tentando diminuir a sua sentença, argumentando que ele não estava medicado. Além disso, também pisaram na tecla de que não era um caso de feminicídio, apenas transtorno mental. Só que grande parte das mulheres coreanas não concordavam com essa defesa. Elas acreditavam que sim, esse crime foi motivado pelo ódio que o Sunmin tinha de mulheres. Inclusive, ele falou... Mas foi, não estou negando que foi, tá ligado? Mas o ponto é... Ele tinha esse ódio por quê? Porque ele era louco. Não sei se ele tá vivo ou não. Ele é louco, não sei. Tanto faz. Se você fala de Coreia, você tem vários outros casos que são literalmente feminicídios motivados justamente por isso. Por
pela sociedade patriarcal machista, pelo ódio à mulher, tá ligado? Porém, não sei se esse caso era a melhor bandeira pra levantar sobre o assunto, sabe? Assim, já foi levantado, não tô discutindo isso. Beleza, show. Luta, tá certo, tem que levantar mesmo. Puta, mano, é o ideal. Talvez eu esteja me bananando aqui, porque eu não sei exatamente o que eu quero falar, sabe? Alguém com certeza entendeu o que eu quis dizer e vai fazer um comentário muito pertinente. Falou sobre isso várias vezes. Tanto é que ele não conhecia a vítima e outros 6 homens entraram no banheiro naquele dia e ele só matou a primeira mulher que apareceu. Várias mulheres organizaram protestos falando do machismo que elas passam todos os dias e relembrando vítimas de feminicídio do país. Um deles ficou super conhecido, que foi um protesto dos post-its. Várias mulheres se reuniram na saída da estação de metrô de Gangnam e colaram post-its com mensagens como: se o homem matou uma mulher aleatória que foi Calma aí. ao banheiro, e eu poderia muito bem ter sido essa mulher aleatória, isso significa que eu poderia ser o próximo alvo. O mundo continua dizendo para as mulheres coisas que não deveriam fazer, como não sair tarde da noite, não ir em lugares perigosos e não usar roupas curtas. Mas agora existe outra: não usar banheiros públicos depois da 1 da manhã. Aliás, um bagulho muito louco da cultura da Coreia, tá? É sobre clubbing, né? Tipo, ir pra festa de noite. Que se a mina tiver bêbada e um cara arrastar ela pra dentro do carro, até onde eu saiba, tá na lei dos caras, tipo, por ela estar bêbada, se ela entrar no carro do maluco, mesmo que ele tenha arrastado ela, não configura estupro, o que acontecer depois. Então isso é um bagulho, assim, muito tenso, assim, um bagulho muito bizarro. Lá no Japão, assim, tinha algumas garotas coreanas na escola, o que eu frequentava, e elas eram muito fechadas, elas eram muito, tipo, autodefensivas, sabe? Porque elas são meio que forçadas a crescer com essa casca grossa, sabe? Elas são, tipo, muito fechadas. Até mais que os próprios japoneses, às vezes, sabe? Mas, de qualquer jeito, você percebe que, tipo, é diferente, tá ligado? É uma pressão muito diferente. Obviamente, feminicídio acontece em um monte de lugar do mundo. A gente mora num país, tecnicamente, de terceiro mundo, onde a gente sabe que isso acontece, isso é uma realidade pra todo mundo. Mas, assim, como força elas a se comportarem é bem diferente do que a gente vê por aqui, sabe? Só que mesmo diante de tantas críticas, no dia 13 de abril de 2017, o Supremo Tribunal da Coreia anunciou a sentença de 30 anos de prisão. Tá. Que bom. Achei que ia soltar o maluco. Eu ia falar, não é possível. Eu já tô ficando bravo diante do mundo. Son-min. E o crime foi caracterizado na mídia como um crime aleatório. Um policial falou na coletiva de imprensa: é necessário distinguir entre crimes de ódio e crimes motivados por doenças mentais. O caso se enquadra na última categoria. Situações e situações. Às vezes esse aí precisava ser um mártir, tá ligado? Na verdade, eu posso voltar pra outra câmera, eu acho. E muitas pessoas ficaram inconformadas, pelo menos com essa classificação, porque ninguém, ou quase ninguém, negava o fato de que o Son-min tinha, sim, esquizofrenia e que provavelmente ele não estava nas suas devidas faculdades mentais no momento do crime. Mas também foi um crime motivado pelo seu ódio contra mulheres. Talvez duas coisas possam ser verdade ao mesmo tempo. De fato. Eu acho que justíssimo essa colocação dela. Uma advogada chamada Go Ji-won falou o seguinte: é impossível definir a causa do crime como transtorno mental ou ódio contra mulheres. Voltar para outra tela, desculpa, gente. Apesar da sua doença mental, ele pode ter desenvolvido inconscientemente ódio contra mulheres. Sem considerar o ambiente social, definir seu crime como decorrente apenas de uma doença mental pode causar dúvidas sobre a investigação. Dizendo que provavelmente existem fatores externos na nossa sociedade que colocaram na cabeça do Son-min que ele deveria odiar especificamente mulheres. Até porque não é um caso isolado lá na Coreia. Não. Hoje o Son-min está preso, mas o caso ficou registrado na história da Coreia do Sul como uma tragédia e levantou muitas pautas interessantes sobre os estigmas sobre saúde mental e misoginia no país. Lembrando que falamos de alguém que cometeu um crime e que tem esquizofrenia, mas eu acho que tá bem óbvio aqui que não é todo mundo que possui esse diagnóstico que vai cometer crimes. Eu não falei isso antes porque eu achava que tava assim, muito... Não existe muito claro na internet aqui. As pessoas são totalmente ignorantes quando elas querem ser. Claro, mas vai que é um transtorno que tem tratamento e cada pessoa é uma pessoa. Enfim, assistam uns outros vídeos do canal, as recomendações que vão estar aqui do lado e lembre-se, se vocês tiverem medo de dormir de noite, mantenham-se cafeinados. Eu acho que esse é o pior conselho que ela dá nos vídeos. Tipo, você tem insônia? Tenha mais. Mas muito bom, eu gosto bastante dos vídeos da Ken. Se você quiser falar, a discussão tá aberta nos comentários, lembre-se só de respeitar as pessoas
E se vocês quiserem que eu traga mais vídeos do Cafezinho Investigativo, comentem aí embaixo, tá? Deixando o vídeo por aqui. Vejo vocês na próxima. Falou!